Bom dia, alunos. Hoje nós vamos começar a estudar os vertebrados. Mas, para dizer a verdade, nós não vamos usar mais este termo, porque ele está sendo substituído pelo termo craniata. Porque ser vertebrado se refere à presença de coluna vertebral, o que não acontece com a classe Miximini, que são os peixes bruxas. Isto é, eles não têm vértebras, porém têm crânio. Então, atualmente se usa o termo craniata, ok? A característica para dividir este grupo em duas superclasses é a presença de mandíbula. Temos então os animais sem mandíbula, os agnatos, e os com mandíbula, que são os agnostomatos. Aí, dentre os agnostomatos, podemos encontrar os peixes cartilaginosos ou condrictes e os ossos, também chamados de osteíctes. Vamos ver primeiro os agnatos, também chamados de ciclostomados, porque têm a boca circular. Eles são vertebrados primitivos, sem mandíbula, como eu já falei, de corpo cilíndrico, alongado e esqueleto cartilaginoso. Seus principais representantes são os peixes bruxas, também chamados de feiticeira, da classe Miximini, e as lampreias, da classe Petromyxomdita. São animais de pele lisa, sem escamas, e não apresentam nadadeiras pares. Há só uma ou duas nadadeiras no dorso e uma maior na cauda. As brânquias abrem-se em orifícios laterais na região anterior do corpo. Esse é o peixe bruxa, também chamado de feiticeira, da classe Miximini. É um animal marinho, sem mandíbula, com crânio cartilaginoso e sem coluna vertebral. Ele pode atingir até 1 metro de comprimento e tem a coloração rosa acinzentada. Há cerca de 64 espécies e a maior parte foi descoberta recentemente a centenas de metros de profundidade. Eles têm uma série de tentáculos curtos em torno da boca com a função sensorial. E também na boca, eles têm duas estruturas horizontais cartilaginosas móveis com dentículos que podem se projetar para capturar o alimento, que consiste principalmente em anelídeos ou peixes vivos ou também mortos. No Japão e na Coreia, onde eles são conhecidos como enguias de couro, eles são usados na culinária e a pele é usada para a fabricação de bolsas, sapatos, etc., o que tem levado esses animais à ameaça de extinção. Eles secretam uma espécie de camada de muco protetora sobre a pele e vivem enrolados e semi-enterrados na lama do fundo do mar. Graças à sua flexibilidade, lembrem-se, não têm vértebras, são capazes de dar rápidos nós em si mesmos, o que lhes permite escapar dos inimigos. Descobriu-se também que neste muco secretado há uma proteína semelhante à da teia das aranhas, que é capaz de formar uma fibra de extensa resistência. Uma das possíveis utilizações dessa proteína, seguindo as pesquisas, seria uma aplicação sobre ferimentos para deter hemorragias. São animais monóicos, porém geralmente apenas um dos sexos é funcional em cada indivíduo, e as fêmeas produzem poucos ovos de grande tamanho e o desenvolvimento é direto, porém não se sabe muito como acontece a sua fecundação. A classe Petromyxomdita, isto é, as lampreias, são animais marinhos, mas podem viver também em água doce. Eles não têm mandíbula e o esqueleto é cartilaginoso. Também podem atingir 1 metro de comprimento.
As formas larvais vivem enterradas e são filtradoras. Os adultos são ectoparasitas agressivos de peixe. A coloração é acinzentada com manchas e reflexos metálicos. Sua boca, com a forma de ventosa, é dotada de uma língua com dezenas de dentículos de queratina, utilizados para raspar a pele do hospedeiro até perfurá-la. Na saliva desse animal há uma substância anticoagulante impedindo que o ferimento coagule, se feche, permitindo assim que o parasita continue a sugar o sangue e também tecidos corporais. Os adultos têm 2 grandes olhos de cada lado do corpo. Ao atingirem a maturidade sexual, entram nos estuários dos rios e deixam de se alimentar. O macho constrói uma espécie de ninho cheio de pedras, onde a fêmea coloca cerca de 200.000 óvulos. Aí a fecundação é externa e logo após esse ato, os 2, macho e fêmea, morrem. Por mais incrível que pareça, em ilhas do Pacífico, eles são usados para pescaria. O pescador amarra a sua lampreia numa linha de pescar e joga na água. Quando ela encontra um peixe, ela se fixa e aí ele puxa e pesca o peixe. Vamos agora ver os peixes cartilaginosos chamados de condrictes. Como exemplo, nós temos os tubarões, as arraias e as quimeras. Como já falamos, o esqueleto é cartilaginoso e tem mandíbula bem desenvolvida. A maior parte é carnívora e atualmente se conhece cerca de 850 espécies. Os tubarões e também as arraias são as mais conhecidas, porém, recentemente, descobriu-se no Brasil uma nova espécie de quimera que vive a mais de 400 metros de profundidade e mede entre 30 a 40 centímetros. Esse animal tem um ferrão venenoso no dorso e no rabo, que é fino e comprido. A mandíbula foi uma aquisição evolutiva muito importante, porque permitiu que o animal abrisse e fechasse a boca e assim adquirir mais eficiência na captura do seu alimento e também possibilitou a alimentação por animais maiores e mais diversificados e permitiu também que o predador atingisse maiores tamanhos, se tornando verdadeiros predadores, como veremos no caso do tubarão branco, tão retratado no cinema, Vejam aqui alguns exemplos de peixes cartilaginosos: a arraia, o grande tubarão-baleia, que se alimenta de plâncton, o temido tubarão branco, a quimera e uma linda arraia gigante. A arraia jamanta, que pode chegar a 7 metros e pesar 1.800 quilos. É realmente um animal espetacular. A epiderme é coberta por escamas placoides, que são semelhantes aos dentes. Essas escamas são constituídas por um material orgânico calcificado à dentina, sendo nutridas por vasos sanguíneos que penetram em sua parte interna denominada polpa, onde também há terminações nervosas. Cada escama tem uma projeção em forma de espinho voltada para trás e recoberta por esmalte chamado enaminócitos, que é o material mais duro do reino animal. Essas escamas têm origem dermoepidérmica e garantem uma natação mais eficiente. Cientistas da Universidade de Harvard usaram modelos 3D da pele dos tubarões para provar como eles economizam energia graças às suas escamas. Eles escanearam a superfície da pele de um tubarão e modelaram o resultado em uma impressora 3D. Com essa pele artificial pronta, eles conseguiram realizar testes que provaram que esse designer aumenta a velocidade em 6,6
30% e diminui o gasto de energia em 5,9% se considerado com uma pele totalmente lisa. Hoje os nadadores usam esse tecido em seus trajes de banho e ganham medalhas desde as Olimpíadas de Sydney em 2000. Ainda assim, o ser humano está bem longe do recorde de nada no mundo animal. O animal mais veloz, o tubarão mais veloz, é chamado macro e é o recordista mundial no nado livre. A velocidade dele pode chegar a 45 km por hora. O esqueleto do tubarão é dividido em axial, que é constituído pelo crânio e coluna vertebral, e um esqueleto apendicular, que são os elementos de sustentação, as nadadeiras. Os tubarões e arraias têm 2 nadadeiras dorsais e 2 pares de nadadeiras ventrais, um na região anterior do corpo, as nadadeiras peitorais, e outro na região posterior, as nadadeiras pélvicas. Há também uma nadadeira caudal achatada lateralmente e assimétrica, com a parte superior maior do que a parte inferior, que é denominada nadadeira heterocerca, que é muito importante para a velocidade no nado. As nadadeiras peitorais e pélvicas auxiliam nas manobras e as nadadeiras dorsais ajudam como estabilizadoras. A essas características se soma uma musculatura poderosa, permitindo alcançar grandes velocidades nos ataques às suas presas. O sistema digestório dos peixes cartilaginosos é completo. A boca dos tubarões tem fileiras de dentes pontiagudos semelhantes às escamas e a boca é ventral. A maior parte é carnívora, mas o tubarão-baleia, apesar de ser enorme, se alimenta filtrando a água, se alimenta de plâncton. O alimento passa da faringe para o esôfago curto, que leva ao estômago curvo, onde tem início a digestão. A massa alimentar passa então para o intestino, onde há uma estrutura denominada válvula espiral. Essa válvula espiral tem a função de retardar o trânsito do alimento, dando mais tempo para que ocorra a digestão, além de aumentar a área intestinal de absorção dos nutrientes. Eles têm fígado e pâncreas como nós. A porção terminal do intestino forma a cloaca, onde se abrem os condutos dos sistemas reprodutor e urinário. A cloaca comunica-se com o exterior pelo ânus, que se abre perto da cauda. A boca segue-se à faringe, que apresenta de 5 a 7 pares de fendas branquiais laterais. Um par de fendas branquiais modificadas forma canais de comunicação entre a faringe e o meio externo, que são denominados espiráculos. As brânquias são órgãos filamentosos ricamente vascularizados que se originam do revestimento interno dos arcos entre as fendas e a faringe. O animal aspira continuamente água pela boca e força a água a passar pelos espiráculos e fendas branquiais, o que permite as trocas gasosas entre a água e o sangue. Eles têm sistema circulatório fechado, com sangue com hemoglobina, isso é vermelho, o coração com 4 câmaras, um átrio e um ventrículo. O sangue venoso entra pelo átrio e sai pelo ventrículo, tornando-se... e aí vai para as brânquias para ser oxigenado, onde ele se torna sangue arterial. Daí vai para todas as partes do corpo, levando oxigênio, recebendo gás carbônico e se tornando venoso novamente e voltando ao coração. Com suas brânquias expostas diretamente à água do mar, tem um grande problema
que é evitar a perda de água corporal em um ambiente hiperosmótico. Aí eles resolveram esse problema mantendo uma alta concentração de ureia em seu corpo. O sangue possui 2,5% de ureia e com isso ele se torna praticamente isotônico em relação à água do mar. E não há perda de água para o ambiente. O cheiro típico da carne do cação se deve a essa característica, o que faz com que o seu preço na culinária seja menor do que dos peixes ósseos. Animais que excretam ureia são denominados ureotélicos. Então, como eu falei, o coração tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. A circulação é simples, isto é, o sangue só passa uma vez pelo coração. Ela é completa, isso é, o sangue não se mistura, o sangue arterial não se mistura ao sangue venoso. E a circulação é fechada, isto é, o sangue só caminha dentro de vasos e órgãos. E como é que acontece então? Vamos começar aqui do corpo, o resto do corpo do animal, que recebeu sangue arterial e aconteceram as trocas gasosas, né? O sangue arterial cede oxigênio para as células e as células dão para o sangue o gás carbônico resultante do metabolismo celular. E o sangue aos poucos se tornou venoso e vai em direção ao coração. Do coração, primeiro o ventrículo, depois o átrio, o sangue vai para as brânquias, onde é oxigenado e volta agora para o corpo todo, tá? De um lado e de outro das brânquias. Esse esquema aqui é bem simplesinho, tá? E a circulação é bem simples. O sistema nervoso é bem desenvolvido, constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal e também por nervos e gânglios nervosos. Nos condríctes, há grande desenvolvimento dos lobos olfativos, que são áreas encefálicas responsáveis pela percepção de cheiros. Eles apresentam duas narinas de fundo cego com quimiorreceptores e percebem aproximadamente uma gota de sangue a 300 metros de distância em pleno oceano. Eles têm dois finos canais ao longo das laterais do corpo, que são denominadas linhas laterais, nas quais há estruturas por onde a água penetra. Dentro dos canais, há células sensoriais capazes de detectar variações de pressão na água, permitindo-lhes sentir movimentos na água ao seu redor. Na região da cabeça, há canais sensitivos que terminam nas ampolas de Lorenzini. Nessas ampolas existem células sensoriais capazes de captar as fracas correntes elétricas geradas pelas atividades dos músculos de outros animais, e isso auxilia muito na localização de suas presas. Conclusão: se você está na área de um tubarão, você corre sério risco. Mas não se esqueça, ele está no lugar dele, você que é o intruso, cuidado. As ampolas também são usadas como bússolas nas migrações marítimas e para detectar variações na temperatura e também na salinidade do mar. A reprodução é sexuada e eles são dioicos. Os machos têm um par de diferenciações das nadadeiras ventrais denominadas claspers, com os quais introduzem esperma na cloaca da fêmea. A fecundação é interna. Algumas espécies são ovíparas com desenvolvimento direto, outras espécies são ovovivíparas, isso é, as fêmeas retêm os ovos no interior de seus corpos até darem à luz a jovens imaturos, e algumas outras são vivíparas. Podem apresentar gestação com mais de um filhote, sendo observados casos de morte de um filhote por outro, ainda dentro do útero materno.
O tubarão branco ficou muito conhecido e ainda mais temido depois do clássico do cinema de 1975, que ganhou vários Oscars e deixou muita gente, como eu, na época com medo de entrar no mar. Se você ainda não assistiu, vale a pena, só pela música tema que se tornou um ícone. Vejam então a foto de um ovo de tubarão, que é protegido por uma casca grossa com ganchos que os prendem às algas ou a outros substratos submersos. E aqui o tubarãozinho que saiu do ovo. E aqui temos a foto de uma fêmea que foi capturada, né? Uma fêmea ovovivípara que retém os ovos e um esquema do nascimento de espécies vivíparas que possuem estruturas semelhantes à placenta para alimentar os filhotes durante a gestação, que é em torno de 1 ano, mais ou menos. E a ninhada pode até ter 4 filhotes. Não necessariamente os 4 vão nascer vivos. A reprodução do tubarão branco se inicia normalmente aos 17 anos e eles vivem mais ou menos 30 anos, mas podem chegar aos 70 anos. Atualmente estão classificados como vulneráveis na lista de espécies ameaçadas. São mortos por medo, para uso na decoração e por crendices bobas de que suas barbatanas têm efeitos afrodisíacos. Agora os peixes ósseos, também chamados de osteíctes. São a sardinha, o salmão e os peixes chamados vulgarmente de bacalhau. Eles têm um esqueleto ósseo e são encontrados nos mares, nos rios, nos lagos e também nos oceanos. Atualmente são divididos em 3 classes: osteíctes ou actinopterídeos, actinistas ou sarcopterídeos e os peixes pulmonados ou dipnoicos. Vejam aqui as fotos de vários tipos de peixes, dentre eles o baiacu, que fica assim inflado para apresentar maior tamanho, que pode ser fatal quando mal limpos, né? Quando limpos de forma incorreta, porque eles produzem uma toxina extremamente potente, até toxina, que pode agir em poucos minutos, porque ataca o sistema nervoso central, e a pessoa que comer esse peixe erroneamente ou mal feito, mal limpo, no sushi, pode morrer. Existem cursos e o trato desse peixe é um hábito muito, muito rigoroso, principalmente no Japão. O cavalo marinho, o peixe voador e a enguia, que tem estruturas musculares especiais com células chamadas eletrócitos, que convertem a energia não gasta na locomoção em impulsos elétricos. As escamas são do tipo arranjadas como telhas de telhados, que são facilmente retiradas com uma faca. São de origem exclusivamente dérmicas e recobertas por muco, que auxilia no deslocamento na água, reduzindo o atrito. Esse slide é apenas uma curiosidade para vocês saberem que existem 3 tipos de escamas: as glanoides, que são achatadas e brilhantes, as quitenoides, que apresentam as bordas com pequenos dentinhos, e as cicloides, que são finas e achatadas. Eles possuem nadadeiras ventrais pares, um par peitoral e um par pélvico, 2 nadadeiras dorsais, uma anal e uma caudal, e a cauda é homocerca, isto é, ela é achatada lateralmente com as partes de tamanhos iguais. A boca está em posição anterior e eles não possuem válvula espiral. A respiração se dá por brânquias, que são cobertas por uma estrutura óssea denominada opérculo, e para fazer a água circular,
pelas brancas e propiciar as trocas gasosas, os peixes abaixam o assoalho da cavidade bucal para aspirar água pela boca. E em seguida, fecham a boca e, ao mesmo tempo, abrem os opérculos e elevam o assoalho bucal, forçando a água a passar pelas fendas branquiais. Vejam aqui uma foto linda das brânquias, né, que parecem páginas de um livro, franjeadas e bem semelhantes, bem avermelhadas, né, que é uma característica de peixe fresco, com sangue bem oxigenado, fator importante a ser observado quando você vai comprar um peixe. Outro fator que você deve observar quando for comprar um peixe é se o olho dele está brilhando ou se está opaco, você não deve comprar. Se a carne está firme ou se está mole, você não deve comprar. E o cheiro, que também já não é muito bom, deve estar tão ruim assim. Então, a água entra pela boca e vai para as brânquias, onde o oxigênio passa para o sangue. Aí o opérculo se abre, liberando a água que leva o gás carbônico do sangue. Veja que as narinas não estão relacionadas à respiração. Elas têm uma função puramente olfativa. Vamos agora ver um órgão muito importante, que é a bexiga natatória. A bexiga natatória é uma bolsa interna de paredes flexíveis localizadas na porção dorsal da cavidade corporal. Ela controla a flutuação do peixe, permitindo que ele se mantenha em diferentes profundidades, subindo ou descendo e assim economizando energia, com um pouco de expendimento de energia. Por exemplo, quando o peixe mergulha, a água exerce pressão cada vez maior sobre ele, o que comprime o gás na bexiga natatória. Com isso, o peixe se torna mais denso e tende a afundar, o que não acontece graças a uma glândula associada à bexiga natatória, que é denominada glândula de gás. Ela secreta o ácido lático no sangue que circula pela bexiga natatória. O ambiente ácido faz com que o oxigênio se dissocie da hemoglobina e se difunda para o interior da bexiga natatória. Com isso, a bexiga dilata e o peixe não afunda. Quando ele nada para cima, ocorre o inverso. A pressão da água diminui, a bexiga se expande e o peixe fica menos denso, tendendo a flutuar até a superfície. Mas isso não acontece porque a bexiga elimina rapidamente o gás em seu interior até a densidade do corpo do animal se igualar à densidade da água ao seu redor. Então funciona como um balão, cheio de ar para flutuar e com pouco ar para descer. Como nós vimos, né, nos peixes cartilaginosos, o coração é ventral, com 2 câmaras, e a circulação é fechada, simples e completa também. Os órgãos excretores são um par de rim, localizados na parte superior da cavidade abdominal. Eles retiram as excretas nitrogenadas do sangue, principalmente a amônia, e também é excretada pelas brânquias. O sistema nervoso é bem desenvolvido e apresenta uma estrutura denominada linha lateral, que detecta vibrações na água. Daí o motivo de sempre ter um aviso nos aquários: favor, não bater no vidro. Por quê? Porque as vibrações chegam até o peixe e pode perturbar muito o seu conforto. São animais dioicos, de fecundação externa, e são ovíparos com desenvolvimento direto. Seus filhotes são denominados alevinos. Algumas espécies depositam seus ovos em esconderijos ou em ninhos, às vezes vigiados pelos pais. A piracema é o período de reprodução dos peixes. Durante esse período, eles se deslocam até as nascentes dos rios para desovar. Ocorre geralmente nos períodos chuvosos e no verão, quando as águas estão mais quentes.
Nesse período, a pesca é proibida e o desrespeito a essas normas é um crime ambiental. A construção de barragens tem grande impacto sobre a Piracema, uma vez que elas formam uma grande barreira para os peixes. E a solução encontrada foi construir degraus que facilitam essa subida dos peixes. E assim evita que eles fiquem tentando ultrapassar a barragem. São exemplos no Brasil, peixes que fazem a piracema, o dourado, a piracanjuba e o tambaqui. Esse aqui é o cavalo marinho, que é lindo, não é? O cavalo marinho tem uma interessante forma de reprodução. A fêmea deposita na bolsa incubadora do macho os óvulos através do ovipositor. A fecundação ocorre no interior da bolsa e os ovos ficam ali até a eclosão. Aí os machos liberam os filhotes às dezenas, que são iguais aos pais, só que bem pequenininhos. Os machos carregam os filhotes por mais ou menos 2 meses e então apresentam a gravidez denominada gravidez inversa. Porém, somente 5% chegam à vida adulta. São monogâmicos, isto é, permanecem com o mesmo parceiro a vida toda. Eu aposto que muitas meninas pensaram, poxa vida, eu queria ser um cavalo marinho. Os cientistas acreditam que os peixes pulmonados foram os ancestrais de todos os tetrápodos. O selacanto, apelidado de fóssil vivo, vive no Oceano Índico e se pensava ter sido extinto com os dinossauros. Porém, foi encontrado em 1938 na costa leste da África do Sul. E as fêmeas carregam seus filhotes por 5 anos, que é o período de gestação mais longo já conhecido de todos os animais. Os cientistas também descobriram que eles se desenvolvem e crescem em ritmo mais lento que qualquer outro peixe, e eles não atingem a maturidade sexual até cerca de 55 anos. As fêmeas são um pouco maiores que os machos e podem atingir cerca de 2 metros e pesarem até 110 quilos. Agora vamos fazer esse quadro comparativo entre os peixes cartilaginosos e peixes ósseos, ok? Vocês têm alguns minutos. E aí, vamos ver se vocês acertaram. Então, os cartilaginosos têm fendas branquiais e os ósseos têm as brânquias em arcos. As escamas dos cartilaginosos são placoides, de origem dermoepidérmica, e os peixes ósseos têm 3 tipos de escamas: cicloides, quitenoides ou ganoides, de origem dérmica. A boca está na posição ventral nos cartilaginosos e frontal nos peixes ósseos. A nadadeira caudal dos peixes cartilaginosos é heterocerca e nos peixes ósseos ela é homocerca. Os peixes cartilaginosos não têm opérculo e os peixes ósseos têm opérculo.
A válvula espiral está presente nos peixes cartilaginosos e ausente nos peixes ósseos. O esqueleto dos peixes cartilaginosos é feito de cartilagem e o esqueleto nos peixes ósseos é feito de osso. A bexiga natatória está ausente nos peixes cartilaginosos e está presente nos peixes ósseos. O tipo de fecundação nos peixes cartilaginosos é interna e nos peixes ósseos é externa. Então, alunos, por hoje é só. Até a próxima aula.